Como é que eu vou vender se eu não sou ninguém? Para você é fácil, Adailton, você é o Adailton, mas e eu que não sou ninguém? Eu não sei nada, ninguém me conhece, ninguém sabe de quem eu sou. E aí, como é que eu vou poder fazer negócio na internet desse jeito? Essa é uma pergunta que já me fizeram. E então, eu gostaria de falar sobre isso agora e que tem a ver com o gatilho mental da autoridade, tá bom? Eu sou Adailton César do IAD, Início Avançado Digital, e eu quero falar com você agora sobre um dos mais importantes gatilhos mentais. Eu já falei sobre alguns, por exemplo, sobre a reciprocidade, e agora eu quero falar sobre a autoridade e que tem a ver exatamente com essa questão que colocam para mim. Como é que eu vou fazer marketing digital se eu não sou conhecido? Como é que eu vou vender um produto meu se ninguém sabe nada a meu respeito e eu não sou nem você, nenhum desses gurus que tem aí na internet? Então, para vocês é muito mais fácil vender. Bom, eu quero começar falando de duas coisas que eu considero importantes quanto a essa situação. Primeira coisa muito importante, eu não era conhecido também. Portanto, a autoridade não se conquista da noite para o dia. Você precisa fazer a lição de casa. Você precisa começar. Você precisa começar bem. Você precisa começar certo. Você precisa conquistar a autoridade através do seu trabalho e eu vou falar mais ainda sobre isso nesse vídeo. Por enquanto eu só quero te dizer que eu também não era conhecido quando eu comecei, ninguém nem sequer sabia que eu estava fazendo marketing digital. Comecei do zero em todos os aspectos, zero contatos, zero autoridade, zero conhecimento, zero em tudo. Mas hoje, graças a Deus, eu conquistei essa autoridade pelo trabalho realizado durante 9 anos na internet. Essa é a primeira razão que eu quero dizer para você, que não desista, persevere, porque é preciso começar e pode começar do zero. A segunda coisa muito importante, logo de cara, é que você pode conquistar essa autoridade da noite para o dia mentindo. É isso mesmo, sendo falso, a falsa autoridade. Você passa uma imagem de autoridade que não é verdadeira. Agora, isso não é legal mesmo, por favor, não faça isso. Nós queremos construir uma comunidade de pessoas que fazem marketing digital sério, profissional, honesto. Por isso eu quero incentivar você a assistir a um dos vídeos que eu já fiz. O Felipe vai colocar aqui pra gente, em algum canto aqui, para que você possa acessar um vídeo em que eu falo sobre gatilhos mentais, verdade versus manipulação. É possível manipular, mas não é esse o caminho do verdadeiro marketing digital, não é este o caminho daqueles que querem fazer um trabalho sério. Então assista esse vídeo para que você não vá entrar no caminho da manipulação. Então, construa a sua autoridade baseada na verdade, baseada na realidade e não na manipulação, tá bom? E eu vou te mostrar agora alguns caminhos pelos quais você pode construir, conquistar esta autoridade no nicho de mercado no qual você vai atuar, tá bom? Fique ligado. Uma coisa importante é você entender que as pessoas é que percebem essa autoridade em você. Não adianta você dizer, eu tenho autoridade. Não. Você pode dizer isso 1000 vezes e não ter autoridade nenhuma se você não passar essa mensagem, essa imagem, essa realidade da autoridade. Por exemplo, se você vê duas pessoas na rua, uma vestida normalmente à paisana e uma outra vestida como policial, a quem você dará a autoridade de polícia? Aquele que está trajado com uniforme policial. 2 rapazes queriam entrar num determinado show e não tinham dinheiro para ir nele. Eles resolveram conquistar uma autoridade que não tinham. Peraí. Como que eles fizeram para conquistar a autoridade que não tinham? Eles vestiram um jaleco daqueles de segurança, todo brilhante, de neon. Pegaram um walkie-talkie, cada um deles,
e entraram como se fossem pessoas da segurança e ninguém se deu conta que eles não eram e eles entraram. Essa é uma típica autoridade manipulada, falsa, não verdadeira. Apenas o ponto que eu quero mostrar para você é de que a outra pessoa é que percebe a autoridade de você. Então, se você está no hospital e vê alguém com um jaleco médico, você já deduz que ele é médico. Se você vê alguém com a roupa, o traje de um bombeiro, você já dá a ele a autoridade de bombeiro. Se você vê uma pessoa com algum equipamento que seja relacionada a uma determinada profissão, você já dá àquela pessoa a autoridade daquela profissão. A mesma coisa acontece no seu ramo de negócio. Você tem que entender que você não vai forçar a autoridade, mas você precisa ser percebido como autoridade para o seu público. E nesse caso, se não é um jaleco que te identifica, se não é um traje que te identifica, se não é um walkie-talkie que te identifica, se não é um chapéu, alguma coisa que te identifica, então você precisa ser percebido como autoridade por outras razões. Uma coisa simples e rápida. Quando você começa a publicar posts, por exemplo, numa fanpage, ou no site, ou fazer vídeos a respeito de um tema, isso gera autoridade. Então, se você quer ter autoridade e ser percebido ou percebida como autoridade, comece a gerar conteúdo, comece a postar conteúdo, comece a publicar a respeito daquele mercado, daquele nicho no qual você atua. Somente o ato de publicar já te dá autoridade. Contudo, quando você publica algo de altíssima qualidade, isso te dá mais autoridade, te dá maior autoridade. Vai te fazer ser percebido como uma autoridade respeitável naquele mercado. Então, neste caso, não existe outro caminho a não ser você estudar, você se preparar. Ora, não adianta ficar reclamando, não tenho autoridade, eu não sou fulano, eu não sou beltrano, eu não sou famoso, eu não sou conhecido, eu não sou autoridade. Pelo amor de Deus, vá estudar, vá se preparar, torne-se uma autoridade. E o melhor caminho para você se tornar uma autoridade não é apenas estudando, mas é praticando, aplicando aquilo que você estuda, porque é no exercício, é na prática, é na aplicação que você se torna uma autoridade num determinado tópico, num determinado assunto. E você pode se especializar num determinado nicho aplicando, estudando, tornando-se exemplo daquilo que você estará passando para o seu público. Esse é um caminho que demanda mais tempo, que demanda mais dedicação, poderá demandar investimentos para estudar mais, para aprender mais, para se aprofundar naquele mercado que você está atuando. Então, nada de ficar reclamando e chorando, nada de ficar se comparando com outro que você não é. Torne-se você mesmo autoridade naquele assunto. E não queira ser o outro, seja você, cada vez melhorado pela prática e pelo estudo, tá bom? Outra maneira de você conquistar a autoridade é você interagindo com aqueles que já são autoridades. É você se aproximar de quem é autoridade para aprender com essa autoridade. É você participar de eventos onde essas pessoas que já são autoridades naquele mercado estão dando palestras, estão ensinando, estão passando o conhecimento que eles têm. É você aproveitando todas as oportunidades que você tiver para estar com estas autoridades e que o seu público também saiba dessa sua interação, dessa sua participação, dessa sua integração com aqueles que já são autoridades nesse mercado. Estando ao lado dessas autoridades, ajuda você a construir a sua autoridade. E uma coisa importante, você não precisa ter nenhum receio de se mostrar
como uma autoridade menor. Na verdade, em nenhum momento você deve se mostrar como autoridade. Você deve dar crédito àquela autoridade. Você deve valorizar aquela autoridade de forma natural, simples. Você também conquistará a autoridade por dar autoridade, por dar crédito, por valorizar, por incentivar, por divulgar aquela autoridade que é reconhecida por todos como autoridade. Uma outra maneira de você conquistar a autoridade é você mesmo dar palestras naquele mercado. Ora, você pode reunir um público pequeno que seja e dar palestras sobre aquele mercado, sobre aquele nicho no qual você está atuando. O fato de você estar com o microfone na mão, dando uma palestra, já te faz autoridade também. Agora, como eu disse sobre a manipulação, você pode manipular isso, e eu sei e espero que você não vai fazer isso, que é fazer uma montagem de você com o microfone dando uma palestra, pelo amor de Deus. Não, mas só o fato de você ser visto como um palestrante naquele mercado já te dá autoridade. E você pode usar isso desde que seja verdadeiro, desde que seja real. Bom, depois que você já está fazendo tudo isso que eu falei, começando lá do zero, com posts simples a respeito do seu mercado, aí depois você estuda mais, você aprende mais, você pratica mais, você aplica mais o que você aprendeu, você vai se tornando maior autoridade. O conteúdo vai ficando com maior qualidade e assim você vai sendo percebido como autoridade. Você se relaciona com as autoridades do seu mercado, você se lança nesse mercado para palestrar, para falar sobre ele. E uma outra coisa que você pode fazer é, por exemplo, fazer publicações em outras mídias. Você pode fazer publicação num jornal, numa revista daquele mercado no qual você atua. Você pode fazer posts em outros blogs, em outros sites daquele mesmo mercado. Tudo isso vai te dando autoridade. Você pode fazer posts em jornais, você pode de repente dar uma entrevista para um jornal, para uma rede de TV. Tudo isso vai construindo a sua autoridade, tá bom? Para concluir, eu quero apenas voltar lá na primeira coisa que eu falei, que autoridade é uma coisa que é percebida pelos demais e isso acontece com o tempo. Portanto, não se preocupe se agora você não tem autoridade. Você está começando e do zero você pode ir construindo a sua autoridade para se estabelecer nesse mercado, tendo um público fiel que te segue pela autoridade que percebem em você, pelo que você faz, pelo que você representa e pela transformação que você está levando à vida de outras pessoas, pelo conteúdo de qualidade que você entrega e porque você gera valor para as pessoas. Se você fizer tudo isso, naturalmente você será reconhecido como uma autoridade. Não queira você mesmo fazer serviço como autoridade como quem tenta impor autoridade. Isso nunca vai funcionar, tá bom? É algo que tem que ser verdadeiro, real, da prática do dia a dia. Bom, antes de você sair aqui do nosso vídeo, não deixe de se inscrever no canal do YouTube se você estiver assistindo no YouTube. Não deixe de curtir a nossa página aqui em cima se você estiver na nossa fanpage no Facebook, para que você receba os comunicados de novos vídeos que eu postar aqui, tá bom? Grande abraço, Deus te abençoe e a gente se vê em outros vídeos do IAD, Início Avançado Digital. Valeu!